Meu marido e eu acabamos de comprar uma casa nova de 2 milhões de reais. Minha sogra apareceu com 15 mil reais na mão, sorrindo, dizendo: a mãe trouxe uma ajuda. Coloquem o meu nome na escritura da casa, sim. Meu marido deu uma resposta que a fez perder a cor na hora. Meu nome é Isadora, tenho 36 anos e sou gerente financeira de uma empresa de equipamentos médicos. No dia em que meu marido e eu pegamos as chaves da nossa nova casa, avaliada em 2 milhões de reais, fiquei muito tempo parada em frente ao portão cinza chumbo, segurando o molho de chaves com um nó na garganta. Há coisas que quem olha de fora vê apenas como casa, terreno, patrimônio. Mas para mim, aquilo representava quase 13 anos, sem ousar viver de forma descuidada, sem gastar um único centavo à toa, sem ousar reclamar de cansaço, mesmo naqueles dias em que eu saía do trabalho, quando a cidade já tinha apagado quase todas as luzes. A casa fica em um bairro residencial, tranquilo, nos arredores da cidade. Não muito longe do centro, mas longe do caos e do trânsito. Na frente, há um pequeno quintal, espaço suficiente para minha filhinha, Lucinha, correr todas as tardes, o bastante para eu colocar alguns vasos de primaveras, rosas antigas e um cantinho para plantar as margaridas que minha mãe tanto gosta. Ao entrar, a sala ainda cheirava a tinta fresca. Lucinha deu uma volta correndo e gritou: mamãe, agora eu vou ter um quarto só meu de verdade. Ouvindo a pergunta dela, precisei virar o rosto um pouco para esconder os olhos marejados. Aquela casa não surgiu do nada. Ela é o resultado de meses de salário divididos em categorias muito rigorosas: dinheiro para as despesas da casa, escola da Porto Bliss, processado, filha, fundo de emergência, poupança. Ela é o resultado de noites em que peguei relatórios financeiros extras de pequenas empresas para fazer, sentada em frente ao computador até 1 ou 2 da manhã, com as costas rígidas de dor, mas dizendo a mim mesma para aguentar só mais um pouco. Ela é o resultado das vezes em que meus amigos me chamavam para viajar, e eu sorria dizendo que estava ocupada, mas na verdade era pena de gastar o dinheiro. São os vestidos que eu gostava e devolvia para a arara na loja. São as refeições fora de casa que troquei por comida caseira. E tantos pequenos desejos que eu mesma sufoquei. Meu marido, Thales, é engenheiro civil. Ele não é o tipo de homem que ganha fortunas, mas é alguém que faz tudo com segurança e decência. Nesses anos todos, ele contribuiu com uma parte do seu salário e a outra parte com muito suor. Desde a procura pela casa, negociação de valores, verificação das fundações e paredes, até a supervisão da reforma elétrica e hidráulica, ele supervisionou tudo pessoalmente. Houve dias em que os pedreiros fizeram um serviço mal feito e ele ficou lá até tarde da noite. Chegava em casa com a camisa suja de cimento, comia um prato de comida requentada e adormecia exausto ao lado da nossa filha. Desde o início, o dinheiro para comprar essa casa foi registrado de forma muito clara por nós. Eu contribuí com cerca de 65%, Thales com 25%, e meus pais ajudaram com 10%, vindos das economias de uma vida inteira deles. Não é porque vivemos juntos que fazemos cálculos frios, mas porque, quanto mais se é casado, mais claras as coisas devem ser para que ninguém saia magoado no futuro. Foi o próprio Thales quem tomou a iniciativa de me dizer isso. Ele colocou a pasta de documentos na mesa e disse lentamente: a casa é o nosso lar, mas a papelada tem que ser clara. Não quero que no futuro ninguém faça você e a nossa filha sofrerem por causa dessas palavras, bens em comum. Olhei para ele naquele momento com o coração aquecido, mas também com uma pontada de dor. Aquecido porque pelo menos o homem ao meu lado entendia o esforço da esposa.
com dor porque lá fora há muitas pessoas que basta ouvirem que a esposa comprou uma casa e logo dizem que é do casal. Mas quando a esposa sofre para juntar cada centavo, eles agem como se fosse obrigação dela. Tales fala pouco, não faz juras. Não é o tipo de homem que bajula a esposa com palavras doces, mas ele tem a coisa que eu mais preciso, o senso de justiça. No entanto, essa alegria nem tinha se completado e, dentro de mim, já começava a surgir uma inquietação difícil de nomear. Naquela tarde, enquanto estávamos no quintal dos fundos, discutindo onde colocar a mesa de chá, Tales disse: "Neste fim de semana, vamos convidar a minha família para o almoço de inauguração da casa. Afinal, é casa nova. Se não convidarmos a minha mãe, ela vai dizer que a desprezamos." Eu estava abaixada recolhendo uns pedaços de plástico que os pedreiros esqueceram. Parei no mesmo instante. Não é que eu não quisesse convidar. Sendo nora, quem não entende de etiqueta e respeito familiar? Mas eu conhecia a minha sogra, Dona Zélia. Ela não era do tipo que ficava feliz com o sucesso da nora. Ela já passou dos 60 anos, sempre fala com uma voz mansa. Mas essa mansidão muitas vezes é como um veludo cobrindo a lâmina de uma faca. Ela já me disse na cara mais de uma vez: mulher que ganha muito dinheiro é ruim para a família do marido. O dinheiro vai para a mão da nora. E se a gente quiser pedir um trocado, tem que ficar olhando a cara feia dela. Na época, eu apenas sorri para deixar passar, mas guardei cada uma dessas palavras. Fiquei em silêncio por um momento e depois concordei. Temos que convidar, claro. Nós fazemos a nossa parte e agimos com respeito. O que os outros pensam, não podemos controlar. Tales olhou para mim. Talvez tenha entendido a preocupação nos meus olhos, pois apenas segurou minha mão de leve. Eu estou aqui. Esta casa é nossa. Ninguém tem o direito de transformar o seu dia de alegria num dia em que você tenha que abaixar a cabeça. Naquele momento, acreditei naquelas palavras. Também disse a mim mesma que talvez estivesse pensando longe demais. Afinal, Dona Zélia era minha sogra, a avó paterna da Lucinha. Talvez, diante da casa nova dos filhos, ela ficasse genuinamente feliz pelo menos uma vez. Mas, minha gente, muitas vezes na vida o que dá medo não é a pessoa demonstrar que não gosta de você abertamente. O que dá medo é quando a pessoa entra na sua casa com um sorriso muito gentil, segurando um envelope grosso de dinheiro, e diz uma frase tão leve que faz a casa inteira congelar. Eu nunca imaginei que aquele almoço de inauguração no fim de semana seria o momento em que Dona Zélia apareceria com 15 mil reais, rindo e dizendo: "A mãe trouxe uma ajuda, coloquem o meu nome na escritura, sim." E muito menos imaginei que a resposta de Tales faria com que ela perdesse a cor. E eu, pela primeira vez, entendi que nesta casa nova, o primeiro grande vendaval já havia começado a soprar. Mas para que vocês entendam por que apenas um almoço de inauguração me deixou tão inquieta, talvez eu precise voltar um pouco no tempo, aos meus primeiros anos como nora da Dona Zélia. Quando me casei, ela não demonstrava nenhum incômodo comigo. Pelo contrário, ela era tão doce que muitas pessoas de fora diziam que eu tinha sorte. Toda vez que parentes vinham nos visitar, ela me puxava pelo braço para me exibir. A Isadora é maravilhosa, trabalha fora e cuida de tudo. O Tales tirou a sorte grande. No começo, acreditei sinceramente que ela gostava de mim. Eu sempre comprava presentes para ela, uma roupa de frio às vezes. Quando recebia o salário, mandava um dinheiro para ela gastar com bobagens. Eu pensava que, para ter paz na relação sogra-nora, eu precisava primeiro agir de coração aberto. Mas uns 6 meses depois do casamento, quando ela descobriu que meu salário era maior que o do Tales, as coisas começaram a mudar aos poucos. Não mudaram com uma grande briga, mas com pequenas frases, olhares de soslaio, indiretas que pareciam acidentais, mas que apunhalavam quem ouvia.
Certa vez, num churrasco de família, uma tia distante brincou: "Nessa casa, quem guarda o dinheiro é a nora, né?" Dona Zélia pousou o copo na mesa, deu um sorriso fraco e disse: "É bom a mulher ganhar dinheiro, mas, por mais competente que seja, tem que dar o dinheiro para o marido administrar. Mulher que segura muito dinheiro para si, cedo ou tarde, esfria a casa." Todos na mesa riram, como se fosse uma piada. Só o meu rosto queimou de vergonha. Eu sabia que ela tinha dito aquilo para eu ouvir, mas mantive a voz suave. "Nós já entramos em acordo, sogra. O que é despesa da casa e o que é poupança? Nós combinamos muito bem. Achei que estava sendo educada, sem ser insolente, sem envergonhar ninguém." Mas ficou claro que Dona Zélia não gostou da resposta. O sorriso continuou nos lábios dela, mas os olhos ficaram frios. Mais tarde, entendi que, para algumas pessoas, boa nora não é a que tem bom senso, mas sim a que é fácil de moldar, que aceita tudo e obedece. Eu, só por querer que o casal administrasse o próprio dinheiro com clareza, fui classificada silenciosamente por ela como difícil de domar. Quando a Lucinha nasceu, as coisas ficaram ainda mais tensas. A bebê nasceu pequenininha, vermelhinha, um pacotinho macio nos meus braços. Thales a amava demais. Ficava bobo só de olhar para ela. Meus pais choraram de alegria, mas Dona Zélia foi diferente. Ela pegou a neta no colo, postou foto nas redes sociais dizendo: "Minha netinha é linda", mas de vez em quando soltava um comentário que me dava um nó na garganta. "Menina também é bom, mas ter um menino dá mais estabilidade para a família." Uma vez, ela olhou para a Lucinha, dormindo, suspirou e disse: "Bom, o primeiro ser menina não tem problema. O próximo, vocês tentam um meninão para a gente ficar em paz." Fiquei magoada, mas tinha acabado de dar à luz e não queria criar clima ruim. Thales sabia que eu fiquei triste. Ele segurou minha mão e sussurrou: "Não liga para isso. Para mim, filho é filho. Ela é minha filha. Ninguém tem o direito de criticar." Mas ele só dizia isso para mim. Na frente da mãe, ele costumava escolher o silêncio para deixar o assunto morrer. Não o culpo totalmente, porque entendo que ele cresceu naquela casa e aprendeu a tolerar a mãe desde pequeno. Mas muitas vezes, o silêncio do marido bom faz a esposa se sentir muito sozinha. Na casa da Dona Zélia, quem ela mais amava não era o Thales, mas sim o Cássio, o irmão mais novo do meu marido. Cássio era 5 anos mais novo, já passava dos 30 e ainda não tinha um emprego fixo. Um dia abria um bar, no outro vendia produtos importados na internet, no outro chamava as pessoas para investir em criptomoedas. Tudo parecia grandioso e prometia deixá-lo rico. Mas, no fim, só restavam dívidas e a mãe tendo que limpar a bagunça. Cada vez que faltava dinheiro, Dona Zélia ligava para o Thales com uma voz que misturava pena e cobrança: "Seu irmão está apertado. Se os irmãos não se ajudarem, quem vai ajudar?" Várias vezes vi Thales transferir dinheiro para a mãe. Às vezes, ela dizia que era para remédios, outras para consertar o telhado, outras para pagar o carnê da loja. Mas poucos dias depois, eu via Cássio ostentando celular novo, relógio novo ou postando foto bebendo em barzinhos caros. Eu perguntava ao meu marido e ele apenas suspirava: "Eu sei, mas a minha mãe chora. Ela já está velha, não quero deixá-la triste." Eu não falava mais nada, mas uma rachadura começou a se formar no meu coração. Ajudar a família é dever, mas usar o amor familiar para drenar os outros é outra história. O que me deixava mais em alerta era o modus operandi da Dona Zélia. Antes de pedir algo, ela nunca ia direto ao ponto. Ela preparava o terreno com os parentes, vizinhos e amigos para criar uma pressão social. Por exemplo,
Se quisesse que Thales desse dinheiro para consertar a casa, reclamava com as tias que a casa estava com goteiras e que o filho mais velho ganhava bem. Mas não pensava nela. Se quisesse mais dinheiro de presente no Natal, dizia aos parentes que a nora ganhava muito bem. Então, com certeza, o Natal dela seria farto. Ela não forçava diretamente, mas forçava através do olhar dos outros. Por isso, quando compramos a casa de 2 milhões, mesmo sem ninguém dizer nada, eu sabia que Dona Zélia não estava em paz. Para ela, a alegria do filho e da nora nunca é só uma alegria. Tem que vir acompanhada da pergunta: o que eu ganho com isso? O que o Cássio ganha com isso? A nossa família leva alguma vantagem, conhecendo tão bem esse padrão? Quando Thales sugeriu convidar a família dele para o almoço de inauguração, eu me preparei com cuidado, mantive a etiqueta, mas não relaxei. Sabia que ela não viria só para dar os parabéns. Só não sabia que ela entraria na minha casa com um envelope de 15 mil reais e um sorriso que me faria gelar a espinafre. No fim de semana, acordei quando o céu ainda estava escuro. A casa nova ainda tinha cheiro de madeira, tinta e cortinas lavadas. Mas a cozinha já começava a exalar o calor de uma refeição em família. Não queria fazer um banquete exagerado, muito menos me exibir. Queria apenas preparar um almoço digno para mostrar que nós sabíamos receber bem. Assei um frango caipira, fiz uma bela moqueca de peixe, arroz, farofa rica, pastéis fritos e uma salada caprichada, além de alguns pratos que meu falecido sogro adorava. Ele morreu há quase 4 anos. Era um homem calado que não interferia nas intrigas entre sogra e nora. Certa vez, ele comeu um peixe que eu fiz, acenou com a cabeça e disse: "Ah, Isadora cozinha bem. O Thales tem sorte." Lembrei disso, então caprichei na moqueca, como uma homenagem a quem já partiu. Disse a mim mesma: os vivos podem ser difíceis, mas o respeito aos antepassados e à família do marido deve ser mantido. Thales também acordou cedo para me ajudar. Ele não era bom na cozinha, mas era esforçado. Limpou a mesa de jantar, pendurou a última cortina na sala e pegou cadeiras extras. Vendo-me atarefada, entrou na cozinha, puxou-me de leve e disse: "Não se canse demais. É só um almoço, não uma competição para ver quem é a melhor dona de casa." Eu ri, mas senti um aperto no peito. Sabia que ele me amava, mas também sabia que a boca do povo não precisa de motivos reais. Um almoço simples demais viraria desculpa para dizerem que compramos casa rica e desprezamos a família dele. Perto das 11 da manhã, a campainha tocou. Thales foi abrir o portão. Eu estava trazendo uma travessa da cozinha quando vi Dona Zélia entrar primeiro. Vestia uma blusa elegante azul marinho, cabelo arrumado de salão, segurando uma bolsa de couro marrom escuro. Atrás dela vinha Cássio, com a camisa para fora da calça, uma corrente de ouro grossa no pescoço, segurando o celular e gravando tudo. Junto com eles estava a tia Neuza, a prima da sogra famosa por falar mansinho, mas cujas palavras podiam fazer o coração de qualquer um sangrar. "Oi, mãe, chegaram", eu disse, colocando a travessa na mesa, forçando um sorriso natural. Dona Zélia não respondeu de imediato. Parou no meio da sala, os olhos varrendo tudo, do sofá ao painel da TV, o teto rebaixado de gesso, os lustres sobre a mesa de jantar. O olhar dela não era de uma mãe orgulhosa, era o olhar de quem avalia uma mercadoria, calculando quanto valia, o que faltava, onde ela poderia colocar as garras. "A casa é bem grande", disse ela após um momento de silêncio, num tom que não elogiava nem criticava. E sem nem esperar que eu oferecesse um copo de água, disparou: "A escritura já saiu? Está no nome de quem?" Aquela pergunta caiu no meio da sala, como uma xícara batida com força na mesa de vidro. Eu travei. Mesmo preparada, não achei que ela seria tão direta assim que pisasse na casa.
Fui responder de forma evasiva, mas Thales falou primeiro, com a voz bem calma. Está sendo feita com as porcentagens exatas do que cada um contribuiu, mãe. A minha parte, a da Isadora e a ajuda que os pais dela deram. O que é de cada um fica no papel para ninguém ter dor de cabeça no futuro. Olhei para o meu marido. Dona Zélia também olhou. Por um breve instante, vi o sorriso dela endurecer. Ela não esperava que o filho falasse tão claro na frente de outras pessoas, muito menos que mencionasse a ajuda dos meus pais. Tia Neuza imediatamente deu uma risadinha, tentando aliviar o clima. Ah, para que falar de papelada logo que entra na casa, tira até a alegria. Mas a Zélia tem razão em perguntar. Uma casa dessas custa uma fortuna. Se não ficar claro, a gente se preocupa. Mas às vezes, clareza demais afasta as pessoas, não acham, sobrinhos? Ela olhou para mim, com um sorriso gentil, mas os olhos sondavam a minha reação. Eu apenas os convidei para sentar, servi suco e voltei para a cozinha para pegar mais pratos. Não queria transformar a primeira refeição na casa nova numa discussão sobre bens. O almoço começou, mas o clima estava péssimo. Cássio mal sentou e já começou a fazer uma live no celular, falando alto. Olhem aí, galera, a casa nova do meu irmão. 2 milhões de reais. Não é brincadeira, não. Minha mãe é que tem sorte de ter um filho que comprou uma mansão dessas. Quando ouvi a frase filho que comprou uma mansão, meus talheres pararam no ar. Thales olhou sério para o irmão. Cássio, guarda o celular na hora de comer. Aqui é minha casa, não é cenário para o seu Instagram. Cássio deu uma risadinha. Só estou mostrando, irmão. A sua casa também é a casa de toda a família, não precisa ficar nervoso. Aquelas palavras me deram um nó na garganta. Tentei manter a calma, mas cada frase deles era como pequenas pedras jogadas na água, criando ondas de tensão cada vez maiores. Dona Zélia, sentada ao lado, não repreendeu o filho. Ao contrário, colocou um pedaço de frango no prato dele e disse docemente: ele só está brincando. Quando a família tem essa bênção, todos comemoram. Tia Neuza aproveitou a deixa. Isso mesmo, uma casa tão grande, se não tiver o nome de um dos mais velhos da família junto, dá até medo. Os jovens de hoje mudam de ideia fácil. Hoje o casal se ama, tudo bem, mas se amanhã brigarem, o idoso no meio da história ainda tem como segurar as coisas e apaziguar. Olhei para ela e depois para minha sogra. As duas falaram numa sincronia assustadora. Uma abria o caminho, a outra dava o bote. Entendi que não eram comentários soltos. Elas tinham planejado. Elas não vieram para um almoço festivo. Vieram para negociar o suor e o sangue meu e do meu marido. Continuei. Servindo. Perguntei se a comida estava boa, mas meu coração já estava frio. Thales, ao meu lado, percebeu. Ele não falava muito, só colocava comida para a Lucinha e olhava para a mãe com uma expressão sombria. Ao terminar o almoço, quando eu ia me levantar para tirar a mesa, Dona Zélia pegou sua bolsa marrom e a colocou sobre a mesa de vidro da sala de estar. O barulho do metal tocando o vidro foi baixo, mas me fez virar o rosto. Ela alisou a roupa, abriu um sorriso estranhamente benevolente e disse: Isadora, Thales, a mãe tem um presentinho para vocês. Vamos aproveitar e resolver aquele assunto da escritura agora. Ouvir a palavra escritura me deu um frio na espinha. Percebi que o verdadeiro evento de inauguração da casa ia começar agora. Coloquei a bandeja de volta na mesa, com movimentos muito leves, com medo de que qualquer barulho fizesse a tensão da sala explodir. Dona Zélia estava sentada ereta no sofá central, a bolsa ao lado parecendo um artefato valioso. Tia Neuza estava sentada na diagonal, segurando um copo, olhando para mim e depois para Thales. E Cássio estava recostado, balançando a perna com um ar de quem esperava o final de uma peça de teatro que já conhecia. Eu ia me levantar para ir à cozinha quando Dona Zélia falou:
Senta aqui, Isadora. A louça pode esperar. Assunto de imóvel é coisa séria, melhor conversarmos antes de qualquer outra coisa. Ela pronunciou o imóvel bem devagar, dando ênfase. Olhei para Thales. Ele pousou o copo, acenou levemente para mim, pedindo para eu ficar. Meu pressentimento era o pior possível, mas me sentei ao lado dele, mantendo o rosto o mais neutro que consegui. Dona Zélia abriu a bolsa. O clique do metal soou alto no silêncio da sala. Ela tirou um envelope pardo bem grosso. As pontas já estavam curvadas de tanto dinheiro. Não nos entregou de imediato. Colocou-o na mesa de centro de vidro e o empurrou lentamente para a frente com 2 dedos. A atitude dela era de muita confiança, como se aquele envelope contivesse a salvação daquela casa. A mãe tem um presente para vocês, disse ela. Os lábios formaram um sorriso que, quem visse de fora, acharia maternal. Não é bem um presente. É a minha colaboração com os meus filhos para trazer bênçãos. Ela abriu o envelope. Dentro havia maços de notas de R$ 100 presas por elásticos. Ela tirou tudo, espalhou no centro da mesa. R$ 15.000. Juntei por muito tempo. Hoje vim trazer para ajudar na casa nova. Olhei para o dinheiro. R$ 15.000 não é pouco para um trabalhador comum. Eu entendo isso. Nunca desdenhei o dinheiro de ninguém. Mas colocar R$ 15.000 ao lado de uma casa de 2 milhões, ao lado de anos de economia extrema minha e do meu marido, mais a ajuda massiva dos meus pais. Claramente não era uma participação suficiente para exigir direitos de propriedade. E mesmo assim, a expressão da Dona Zélia era a de quem estava nos concedendo um favor gigantesco. Antes mesmo que eu pudesse dizer um obrigada por educação, ela abriu o sorriso e com voz doce soltou. A mãe ajudou com o dinheiro. Coloquem o meu nome na escritura da casa, sim? A frase soou leve como um cumprimento, mas ao bater nos meus ouvidos, foi tão pesada que meu coração parou. Levantei os olhos para ela e depois para Thales. Por um instante, não soube se ria. Se perguntava se ela estava falando sério ou se ficava quieta. Nunca imaginei que ela pudesse dizer isso com tanta naturalidade. Na minha frente, na frente do filho, na casa que nos custou a vida inteira para conseguir. Tia Neuza rapidamente pousou o copo, entrando na conversa sem perder o ritmo. É justíssimo. Não importa se é pouco ou muito, é a bênção de mãe. Com o nome dela, a casa fica protegida. O idoso não quer tomar nada para si, é só para manter a moral e a união da família. Falou com aquela voz mansa, que por fora parecia amorosa, mas cada palavra era uma armadilha. Se eu recusasse, seria a nora ingrata que rejeitou a bênção da sogra. Cássio também se intrometeu, com um tom de deboche, mas afiado. A tia tem razão. Se ficar tudo no nome de vocês e amanhã rolar um divórcio, a nossa família perde tudo. Afinal, o Thales é o filho mais velho. Não pode deixar as coisas só para a família da Isadora. Assim que ele terminou de falar, a sala gelou. Olhei diretamente para Cássio. Ele falou rápido demais, tocando num ponto muito sensível. Aquilo não foi um pensamento espontâneo. Eles planejaram isso. Eles não vieram celebrar a casa. Vieram barganhar usando nosso suor e sangue. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Sogra, se esses 15.000 são um presente para a casa, nós agradecemos muito. Mas, sobre colocar o nome na escritura, antes que eu terminasse, Thales colocou a mão sobre a minha. A mão dele estava quente e apertou a minha com força. Ele não olhou para mim, olhava fixamente para a mãe dele. Entendi que ele queria assumir o controle da situação. E, naquele segundo, senti meu coração se acalmar um pouco. Pelo menos desta vez, eu não estava sozinha enfrentando as indiretas da família dele. Ao ver Thales se preparar para falar, o sorriso da Dona Zélia se alargou. Talvez ela acreditasse que o filho a apoiaria. Afinal, todos esses anos, diante de seus pedidos absurdos, Thales sempre cedia,
Ficava chateado, mas transferia o dinheiro. Suspirava, mas obedecia para manter a paz. Ela estava acostumada com um filho que amava tanto a mãe a ponto de cruzar os limites do próprio casamento. E por estar tão acostumada, achou que hoje seria igual. Thales retirou a mão lentamente e endireitou as costas. Olhou para os maços de dinheiro por um tempo, levantou a cabeça e com uma voz sem gritos, mas tão nítida que ninguém poderia fingir que entendeu errado, disse: Mãe, se 15 mil reais podem comprar o nome na escritura de uma casa de 2 milhões, então esses anos todos, o dinheiro que eu mandei para remédios, contas e reformas na sua casa também não foi pouco. Que tal você passar a escritura da sua casa para o meu nome? A sala ficou num silêncio mortal. Tão silenciosa que eu ouvia o zumbido do ar-condicionado. O sorriso de Dona Zélia congelou no rosto. Tia Neuza, que ia tomar um gole de suco, parou com o copo no ar. Cássio parou de balançar a perna com cara de tacho, como se tivessem jogado um balde de água fria nele. E eu, mesmo sabendo que Thales não concordava com a mãe, não esperava uma resposta tão direta. Dona Zélia olhou para o filho. Os lábios se moveram, mas não saiu som. O rosto dela, antes corado, ficou pálido. Os olhos se arregalaram de choque e fúria. Ela devia ter preparado muitas respostas para me enfrentar, mas não estava preparada para o fato de que a pessoa a barrar lá seria o próprio filho. Thales continuou imóvel, com os olhos calmos, mas mais frios do que nunca. Não precisou alterar a voz, mas aquela frase foi como uma tesoura que cortou o falso manto de moralidade que ela jogou sobre aqueles 15 mil reais. Dona Zélia mudava de feição rapidamente. Instantes antes, sorria mansamente. Agora, seu rosto fechou como o céu antes de uma tempestade. Bateu a mão com força no braço do sofá, com a voz tremendo de raiva. Thales, como você tem coragem de falar isso? Eu te pari e te criei. Agora você vai jogar na minha cara o dinheiro que me deu para remédio e comida. Você casou e virou esse mal educado com a sua própria mãe? Se fosse antigamente, Thales ficaria calado. Ele odiava brigar com a mãe e odiava fazer cena na frente dos outros. Mas naquele dia, ele não abaixou a cabeça. Silenciosamente, ele inclinou o corpo, pegou sua pasta de couro que estava no chão, tirou um maço de papéis presos por um clipe de prata e o colocou sobre a mesa. Fiquei estupefata. Ele tinha se preparado, não para arrumar confusão, mas para o caso da mãe dele cruzar o último limite. Ele não jogou os papéis, apenas os pousou suavemente na mesa de vidro, mas o som do papel batendo no vidro fez a sala calar de novo. Ele olhou para Dona Zélia, muito calmo. Eu não queria fazer contas com a senhora, mãe. Mas se a senhora traz 15 mil reais e exige o nome na escritura da casa que construí com minha esposa, eu preciso deixar as coisas claras. Nos últimos 4 anos, a Isadora e eu mandamos para a senhora. No total, mais de 200 mil reais. Aqui estão os extratos do banco. Cada transação, a data, o motivo e para qual conta foi. Fiquei petrificada. O número 200 mil me deu calafrios. Sabia que ajudávamos muito a minha sogra, mas como confiava no Thales, nunca parei para somar tudo. Acontece que durante anos, as pequenas ajudas para reformas, emergências e remédios somaram uma quantia colossal. Tia Neuza se inclinou um pouco para olhar os papéis e logo voltou à sua postura ereta, perdendo totalmente a pose arrogante de antes. Dona Zélia apertou os lábios, tentando controlar a voz. Isso foi dinheiro que você me deu. Por quê? Está jogando isso na minha cara agora? Eu não pedi para luxar. A família precisava. Thales não discutiu de imediato. Começou a folhear as páginas, apontando para linhas marcadas com marca-texto amarelo. Aqui, em março do ano retrasado,
A senhora disse que estava com dor nas articulações e precisava de exames caros. Eu transferi 5.000 reais. 2 dias depois, a senhora transferiu esse mesmo dinheiro para a conta do Cássio. Em agosto, disse que o telhado ia cair. Mandei 10.000. Na mesma semana, o Cássio recebeu os 10.000. Em dezembro, disse que estava devendo um empréstimo antigo. Transferi 20.000. Quem recebeu no final foi o Cássio. Cássio tirou os pés do sofá na hora. O rosto dele ficou branco, mas tentou forçar um riso nervoso. O que você quer dizer, irmão? A mãe me ajudou com um empréstimo. E daí? O dinheiro era dela? Ela faz o que quiser? Thales olhou para o irmão, sem nenhum traço de pena no olhar. Se ela te emprestou, por que ela precisou mentir para mim todas essas vezes? E se isso não me diz respeito, então me explica aquele empréstimo de 80.000 reais que você pegou num aplicativo e a mãe usou o meu CPF e o meu número de telefone como fiador? Aquela frase arrancou a última venda dos meus olhos. Olhei chocada para Thales. Eu não sabia daquele detalhe. Ele continuou encarando Cássio com os punhos cerrados na mesa. Dona Zélia gaguejou. Não foi como fiador. Eles só pediram o contato de um parente. O Cássio pediu para colocar o seu. Eu nem entendo dessas coisas de aplicativo. Thales deu um sorriso irônico e amargo. A senhora não entende ou achou que eu iria pagar tudo para o Cássio pelo resto da vida? A atmosfera ficou densa. Vi Cássio perdendo toda aquela pose arrogante. Não, tinha coragem de olhar o irmão nos olhos. Mexia no celular e engolia em seco. Tia Neuza tentou interferir, com a voz bem mais baixa. Thales, a roupa suja se lava em casa. Sua mãe pode ter errado, mas é por amor ao filho caçula. Não, precisa destruir os laços de sangue por isso. Thales retrucou de imediato. Laços de sangue não são notas promissórias. E muito menos motivo para pegar a casa da minha esposa e da minha filha e jogar num buraco sem fundo. Ao ouvir isso, Dona Zélia deu um salto, apontando o dedo no meu rosto. É ela, não é? Foi a Isadora que botou isso na sua cabeça. Antigamente você não falava assim comigo. Desde que comprou essa casa, ela te ensinou a me tratar como um lixo. Antes que eu pudesse falar, Thales se colocou na minha frente, servindo de escudo humano. Falou pausadamente. Ninguém botou nada na minha cabeça. Foi a senhora e o Cássio que me obrigaram a abrir os olhos. Ele pegou outro papel da pasta e o colocou no topo. E esses 15.000 reais que a senhora trouxe hoje, eu já descobri. Não são suas economias. A senhora pegou com um agiota, uma mulher chamada Mirella, usando como desculpa que ia investir na casa do filho e que logo teria o nome na escritura para pegar um empréstimo maior e cobrir as dívidas. É verdade ou não, mãe? Dona Zélia pareceu ter levado um soco no estômago. Os lábios tremiam e a mão, apoiada no sofá, balançava. Cássio olhou desesperado para a mãe e tia Neuza virou o rosto para o lado, querendo desaparecer da sala. Ouvir a palavra agiota fez minha cabeça zumbir. Tudo fez sentido. Aqueles 15.000 não eram um presente nem participação. Era uma isca que, se mordêssemos, colocando o nome dela na escritura, transformaria a nossa casa de 2 milhões na garantia para a dívida impagável de Cássio. Senti frio, não pela audácia do golpe, mas por ver tudo isso sendo empacotado na palavra família. Thales olhou longamente para a mãe. Nos olhos dele havia dor, decepção, mas nenhuma dúvida. Ele disse com voz pausada: esta casa é o refúgio da minha esposa e da minha filha. Não é um colete salva-vidas para a ganância da senhora e do Cássio. Entendo que a senhora ama o Cássio, mas amar o caçula não significa empurrar o filho mais velho, a nora e a neta para um abismo com ele. Essa frase me fez chorar. Não por vitória, mas por saber o quanto doeu para ele dizer aquilo. Dona Zélia de repente agarrou o peito, ofegante, e se jogou torta no sofá.
Meu Deus, meu coração, meu filho quer me matar de desgosto. Ele é um monstro. Cássio correu para segurar a mãe, gritando em desespero. Mas quando ele se inclinou, o celular caiu do bolso de sua camisa com um estrondo no chão. E a tela acendeu bem na frente dos meus pés. Uma nova mensagem apareceu claramente, cortando a cena de infarto da dona Zélia como uma faca. Fiquei congelada. Thales abaixou-se e pegou o celular do chão. Seus olhos escureceram. Dona Zélia, que estava gritando sobre o coração, ficou calada no mesmo instante, pois sabia que o teatro não poderia salvar nenhum dos dois agora. A mensagem ficou na tela apenas por alguns segundos, mas todos na sala viram. Se não me der os papéis da casa hoje à noite, amanhã eu vou no trabalho do seu irmão dar um escândalo. Senti uma corrente de gelo passando pelos meus pés. Naquele momento, as peças do quebra-cabeça se encaixaram perfeitamente. Dona Zélia, que estava quase morrendo de infarto, ao ver que Thales tinha o celular nas mãos, levantou-se com uma rapidez que nenhum doente do coração conseguiria. Arrancou o aparelho da mão dele com voz estridente. Isso é bobagem de internet. Não fiquem lendo mensagens e criando histórias para prejudicar o menino. Thales não tomou o celular de volta, nem gritou, apenas disse com calma: "A senhora melhorou rápido do desmaio. Quer que eu chame a ambulância ou a polícia?" Aquele comentário travou Dona Zélia. O rosto dela foi do vermelho ao branco. Cássio não conseguiu mais disfarçar. Caiu sentado no sofá, suando frio, passando a mão trêmula na boca. O homem que minutos antes estava fazendo piada e clamando que a casa era da família, parecia um bandido pego em flagrante. Olhei para o corredor. Pela fresta da porta, Lucinha estava sentada no chão, assistindo a um desenho. Ela não sabia o que acontecia na sala, mas de vez em quando gritava: "Mamãe, a vovó já comeu a sobremesa?" A voz da minha filha fez meu coração doer. Comprei esta casa para dar a ela um porto seguro. E no primeiro almoço, a paz dela já estava sob ameaça de agiotas. Fui em direção ao quarto para fechar a porta e protegê-la. Antes que eu alcançasse a maçaneta, pancadas agressivas começaram a ecoar do lado de fora. Não era o toque educado da campainha. Eram mãos esmurrando o nosso portão de ferro. Uma voz grossa de homem gritou da rua: "Cássio, sei que você tá aí dentro. Sai para trocar uma ideia." A sala ficou num silêncio sepulcral. Tia Neuza perdeu a cor e tremia. Dona Zélia agarrava o celular como se fosse uma bomba-relógio. Thales virou-se para mim, com voz baixa e firme: "Leva a Lucinha para o quarto, tranca a porta e não deixa ele a ceia." Eu não fiz perguntas. Peguei minha filha no colo, forcei um sorriso. "Não é nada, meu amor. O papai está resolvendo um problema com uns tios ali fora. Fica assistindo TV, a mamãe já volta." Tranquei a porta, fechei a cortina e voltei para a sala. As batidas continuavam, como se estivessem esmurrando meu próprio peito. Pela câmera de segurança no celular, vi 3 homens do lado de fora do portão. Um magrelo de jaqueta preta, um careca e um no meio, com o braço fechado de tatuagens. Ele mostrava a tela do celular para a nossa câmera. Na foto, Cássio segurava uma promissória assinada, com o polegar sujo de tinta vermelha ao lado da assinatura. O tatuado deu um sorriso torto. "Abre o portão. Não me faz dar show aqui no bairro rico. Fazer barulho na casa nova dá azar, hein?" Thales não abriu. Ficou no quintal, mantendo distância do portão de ferro. Sua voz era fria: "Se vocês querem alguém, liguem para a pessoa ir até vocês. Aqui é minha casa, minha mulher e minha filha estão aqui. Se tentarem entrar, chamo a polícia militar." O tatuado riu com escárnio: "Pode chamar. Mas antes de ligar para o 190, pergunta para o seu irmãozinho o que ele prometeu." Ele disse:
Meu irmão rico comprou uma mansão de 2 milhões. Minha mãe vai entrar na escritura hoje. Pega a casa, depois eu te pago. Ele tá aí escondido. Eu vou cobrar de quem? Fiquei gelada. Cássio olhava para o chão, sem coragem de abrir a boca. Dona Zélia correu para perto da porta, tentando gritar mais alto que o homem. Olha, como você fala. A casa do meu filho não tem nada a ver com você. O Cássio é novo, ele vai dar um jeito de pagar. Não faça confusão na casa dos outros. O homem riu ainda mais alto. Ué? Mas foi a senhora mesma que garantiu que a casa ia ter seu nome e que a senhora ia assumir a bronca do Cássio. Esqueceu. Rápido, Dona Zélia pareceu ser estrangulada. Ficou paralisada, abrindo e fechando a boca, sem conseguir articular uma defesa. Thales virou a cabeça devagar para olhar a mãe. Eu nunca tinha visto aquele olhar nele. Não era mais raiva, era a decepção mais profunda do mundo. Ele perguntou baixinho. A senhora encontrou com eles antes de vir para cá. Ela balançou a cabeça freneticamente, negando, mas o pânico no rosto atraía. Cássio se jogou no chão, agarrando a calça do Thales, com a voz chorosa. Irmão, pelo amor de Deus, me ajuda só dessa vez. Eu fui forçado, não tinha saída. Achei que ia pegar o dinheiro emprestado, rodar os negócios num mês e devolver. Não, queria te botar no meio. Me salva, Thales. Se eu não pagar, os caras vão me apagar. Thales tirou os dedos de Cássio de sua perna, um por um. Não queria me botar no meio e ofereceu minha casa como garantia. Não queria me botar no meio e mandou a mãe trazer dinheiro de agiota para roubar o nome da casa. Ninguém respondeu. Lá fora, os cobradores não entraram, mas não foram embora. Eram como abutres sobrevoando o nosso dia feliz. Na sala, o almoço intocado estava frio. Em 1 hora, o banquete de celebração virou o palco de um crime onde ganância, dívidas e mentiras foram vomitadas sob a luz do dia. E quando Thales andou até o portão, digitando o número da polícia militar no celular, entendi que aquele almoço não tinha mais volta. Thales não abriu o portão. Ele parou lá, lembrando-me de quando estava nas obras. No meio de uma gritaria de pedreiros, ele sabia exatamente como manter a calma e dizer o que estava errado. O tatuado bateu com força de novo. Vou falar pela última vez. Manda o Cássio sair. Quem deve, paga. Senão vocês se resolvem aí dentro com a mãe de vocês. Você tem razão, respondeu Thales. Quem deve, paga. Mas se vocês estão na porta da minha casa, falando da minha escritura, mostrem os contratos, as provas, os áudios. Quero saber até onde meu irmão meteu meu nome. O homem careca cuspiu no chão. Você acha que a gente é do Procon, queridão? Dívida é dívida. Cadê o dinheiro? Thales não hesitou. Apontou para a câmera no muro. Querem cobrar? Cobrem do devedor. Se ameaçarem minha esposa e filha ou vandalizarem meu portão, a viatura chega em 3 minutos. A câmera está gravando imagem e áudio. Eles recuaram um pouco. Gente desse tipo odeia lidar com a polícia de frente. O tatuado bufou, abriu o WhatsApp no celular e apertou o play. O som chiou e, em seguida, a voz do Cássio ecoou na rua. Meu irmão comprou uma casa de 2 milhões de reais. Minha mãe vai botar o dinheiro dela para entrar na escritura. Assim que o nome dela tiver no papel, a gente pega o empréstimo no banco e eu quito a dívida. Dá só uns dias, eu não vou fugir. O áudio foi curto, mas soou como uma bofetada no rosto de todos nós. Olhei para a minha sogra. Ela estava encostada no batente da porta, pálida. Não gritou, não invocou os direitos de mãe, porque a evidência era escandalosa. Thales virou-se para Cássio. Desde quando você está prometendo a minha casa para os outros? Cássio não aguentou. Caiu de joelhos no piso da garagem, batendo as mãos no chão. Irmão, eu perdi o controle. Era só um pouco no começo. Aí, os juros do agiota foram engolindo tudo. Eles ameaçaram ir na casa de todo mundo, ameaçaram a mãe. Eu fiquei desesperado, falei qualquer coisa. Me perdoa.
Se eu não pagar, minha vida acabou. Dona Zélia correu e abraçou Cássio como se fosse um bebê indefeso. Chorou para Thales. Ele é seu sangue. Ele errou, mas é a sua família. Você vai deixar ele morrer na rua? Thales, eu te imploro, salva o seu irmão. Você tem casa, tem emprego bom. Ele não tem nada. Thales fechou os olhos. Viu o maxilar dele travar. Ele conhecia aquele discurso de cor. Ele sempre engolia tudo. Mas hoje, ceder não custaria apenas dinheiro. Custaria a nossa casa e a segurança da Lucinha. Ele abriu os olhos. Eu posso tentar ajudar meu irmão de alguma forma legal, mas eu não vou entregar minha mulher e minha filha de bandeja para o inferno junto com ele. Eu entendo que a senhora ame o Cássio, mas a senhora não tem o direito de usar isso para atirar a Isadora e a Lucinha no precipício. Dona Zélia tremeu inteira. Cássio soluçou. Do lado de fora, o tatuado gritou: "Ah, novela tá linda, mas a dívida é de 250 mil reais. Se não tiver um acordo até amanhã, não reclamem depois." Thales foi firme. O que for dívida legal com contrato, meu irmão vai resolver com um advogado. O que for juros abusivos e extorsão de agiota, vamos tratar na delegacia civil. E a minha casa não entra nessa história. Nunca mais venham até aqui. Thales exigiu que mandassem o arquivo do áudio e os documentos da dívida para o número dele e mandou-os embora. Eles resmungaram, entraram no carro e arrancaram. O som do motor foi sumindo, mas a tensão na garagem era sufocante. Thales continuou virado para o portão, os ombros caídos. Eu toquei o ombro dele. "Você tá bem?" Ele me olhou, com os olhos vermelhos. "Me desculpa, eu devia ter cortado isso antes." Balancei a cabeça. Não o culpava. Eu sabia que arrancar um tumor que estava misturado com o próprio sangue dói demais. Mas assim que o carro sumiu, o silêncio durou pouco. Dona Zélia, num movimento rápido como um bote, virou-se para mim. Seus olhos não mostravam mais pânico, mostravam um ódio afiado. Instinto de sobrevivência dela encontrou um novo alvo para culpar. Ela apontou o dedo no meu rosto, a voz embargada de raiva. "A culpa é sua. Desde que o Thales casou com você, ele virou as costas para mim. Antes, ele amava a família, respeitava o que eu dizia. E hoje, ele humilhou a mãe na frente de marginais. Você está de parabéns, Isadora." Eu não respondi. Entendi o jogo dela. Ela estava tentando virar o jogo, transformar a história do golpe da escritura numa novela onde ela era a pobre, mãe abandonada pelo filho que sofreu lavagem cerebral da nora interesseira. A voz dela subia, ecoando no quintal. Alguns vizinhos começaram a espiar pelas frestas dos muros. Percebendo a plateia, ela foi para o meio do quintal, chorando alto. "Vejam só, vizinhos! A minha nora, ela que controla o dinheiro, comprou a casa e fez a cabeça do meu filho para jogar o próprio irmão para os bandidos. Ela ganha bem e pisou na nossa família, para eu e o Cássio morrermos na rua." Tia Neuza encenou bem, indo confortar Zélia e lançando um olhar de condenação para mim. "Pois é, Isadora, seja sincera, você armou toda essa papelada da escritura desde o início, não foi? Você trabalha no setor financeiro, conhece de leis, colocou seus pais no meio, protegeu tudo, para a família do seu marido não ter onde quer mortar." O golpe foi baixo. Tentou insinuar que a minha organização financeira era, na verdade, um complô maquiavélico. Cássio agarrou a oportunidade e mirou em Thales. "Irmão, acorda. Ela te força a assinar papéis, te afasta de nós e agora não deixa você me salvar. Você acha que ela te ama? Ela só ama o patrimônio dela." Se eu respondesse, seria a nora barraqueira. Dei um passo para trás, deixei que Thales visse aquilo tudo sozinho. Ele caminhou até o portão de ferro e deu um murro nele. Um baque forte e metálico assustou a todos. "Chega! Parem de usar a minha mulher como escudo."
Ele gritou, furioso. Tirou o celular do bolso e entrou marchando na sala. Conectou o celular na nossa Smart TV. Fiquei surpresa. Segundos depois, a tela gigante mostrou as imagens da câmera interna da sala de estar, gravadas minutos antes, quando eu estava na cozinha e Thales estava na rua tirando as bebidas do carro. No vídeo, Cássio sussurrava: "Mãe, põe os 15 mil na mesa. O Thales tem coração mole, não vai conseguir dizer não para você." Dona Zélia assentiu. Eu só preciso botar meu nome na escritura. Depois, para pegar dinheiro no banco e salvar você, a gente tem como enrolar eles." Cássio riu. "E se a Isadora der chilique, Dona Zélia? A gente diz que ela quer roubar o Thales. Ele tem pavor de barraco, de família e de me ver chorar. Se a gente apertar no calo da emoção, ela cede. A Isadora segura muito o dinheiro. A gente tem que encurralar os dois pela culpa. Moral." O vídeo acabou. A sala ficou mais muda que um cemitério. Tia Neuza abaixou a cabeça. Cássio ficou pálido como cera. E Dona Zélia recuou um passo, com a boca tremendo. Ela nunca imaginaria que na casa nova havia uma pequena câmera instalada gravando não só imagens, mas áudio de alta definição. Thales olhou para a mãe. A voz dele era de quem estava ferido de morte. "Ouviu, mãe? Não é a minha esposa que está me afastando. É a senhora que está usando meu amor para me destruir." Dona Zélia começou a chorar de verdade, mas desta vez ninguém foi acudir. Eu dei um passo à frente. "A senhora não perdeu porque eu sou controladora. A senhora perdeu porque trata o amor do seu filho como um produto para manipular. Se tivesse dito a verdade sobre a dívida do Cássio desde o início, talvez pudéssemos ajudar da forma correta. Mas a senhora escolheu roubar a nossa casa." Foi quando a porta do quarto abriu lentamente. Lucinha estava ali. O rostinho dela estava branco, os olhos vermelhos. Ela abraçava um coelhinho de pelúcia, tremendo de medo. "Papai." A voz dela embargou. "A vovó quer roubar a casa da mamãe?" Aquela pergunta fez todo mundo parar de respirar. Thales congelou. O comentário inocente de uma criança de 6 anos feriu mais fundo que qualquer palavra. Nossa. Dona Zélia, desesperada para não ser o vilão aos olhos da neta, tentou ser doce. "Lucinha, vem com a vovó. Quem te ensinou isso? A casa é de todo mundo. Não vamos roubar ninguém." Ela estendeu os braços, mas Lucinha correu para trás das minhas pernas, agarrando minha calça. "Eu não quero que a senhora brigue com a minha mãe. Não quero que levem nossa casa embora." A menina começou a soluçar incontrolavelmente. Ajoelhei e abracei minha filha, sentindo uma fúria e uma dor terríveis. Tentei segurar minhas emoções, mas ver minha filha assustada na casa, em que devia se sentir segura, foi a gota d'água. Thales pegou a menina no colo e ela afundou o rosto no pescoço dele. O olhar dele para a mãe era aterrador. "A senhora pode me xingar, me culpar, me acusar, mas a senhora fez a minha filha ter medo da própria avó." Dona Zélia desabou no choro sentida. "Mas eu te criei. O pai de vocês morreu cedo. Eu lutei por vocês dois. O Cássio não tem nada. Eu não posso ver meu filho mais novo morrer na mão de agiota." Thales segurou a filha com mais força. "Eu nunca esqueci o seu sacrifício, mãe, mas não vou permitir que a senhora coloque uma faca no pescoço da minha mulher e da minha filha por causa dele. Acabou. A partir de hoje, qualquer ajuda financeira minha para a senhora está cortada até que o Cássio revele o valor exato dessa dívida. Se precisar de remédios ou compras de mercado, eu mesmo pago no balcão. Mas não dou mais R$1 na sua mão para o Cássio gastar ou pagar." Agiota. Ele virou-se para tia Neuza e Cássio. "E você, Cássio? Amanhã você vai lidar com isso com um advogado. O que for juros abusivos, a polícia cuida. O que for dívida legal, você vai trabalhar para pagar. Mas tire o meu nome e a minha casa da sua boca." Dona Zélia parou. Olhou para a neta chorando e algo finalmente pareceu quebrar dentro dela.
Talvez tenha percebido que a ganância não só estava custando seu filho mais velho, mas também a única neta. A família dele foi embora. A casa ficou vazia. Olhei para a comida esfriando na mesa. Tudo que eu queria que fosse uma festa virou um pesadelo. Thales botou a menina para dormir e quando voltou, o rosto dele parecia 10 anos mais velho. Ele juntou a papelada. Amanhã eu falo com o advogado. Minha família não toca em 1 centavo nosso para isso, mas a paz estava longe de chegar. Quando uma pessoa está contra a parede, ela ataca com o que tiver. No dia seguinte de manhã, meu celular não parava de apitar. Mensagens de vizinhos do grupo do bairro. Uma amiga mandou: Isadora, entra no Facebook agora. Estão publicando fotos da sua casa. Meu coração afundou. O post no Facebook e em grupos do bairro foi escrito de forma brilhante, maquiavélica. Não tinha xingamentos, apenas vitimismo. Dizia: a triste realidade das mães que perdem os filhos para esposas ambiciosas. Falava de uma nora-eu que ganhou dinheiro, comprou uma mansão, desprezou a família do marido e se recusava a ajudar o cunhado, que estava à beira da morte por uma dívida. Haviam fotos da fachada da nossa casa, fotos da dona Zélia chorando no sofá, foto do dinheiro, os 15 mil, na nossa mesa de vidro. Os comentários eram cruéis. Nora megera. Quem é rico não tem compaixão, coitada da avó. Isso não tinha sido escrito por dona Zélia. Thales leu e disse: minha mãe não sabe escrever tão bem assim. Ele acionou um amigo da área de TI e descobriram que a conta que postou estava associada a um chip do Cássio. Mas Thales conseguiu hackear e recuperar mensagens antigas do celular do irmão no computador de casa. O post não foi obra do Cássio. Foi de Mirella, a mulher da agiotagem. Ela comandava o Cássio via WhatsApp. Ataca a esposa do seu irmão. Acaba com a imagem dela. Eles têm dinheiro e têm vergonha de escândalo. A sua mãe chora bem, bate a foto e eu crio o texto. Mirella também mandava áudios para Dona Zélia, dizendo que ela era a única esperança do Cássio. Foi Mirella quem arrastou Cássio para os investimentos falsos de criptomoedas, prometendo rios de dinheiro, gerou a dívida exorbitante de 250 mil reais e depois orquestrou tudo para tomar a nossa casa. E o golpe piorou. De tarde, o RH da empresa do Thales recebeu um e-mail anônimo com fotos dele num bar ao lado do Cássio, acusando o Thales de lavagem de dinheiro, estelionato e participação em gangue de agiotas. Eles queriam sujar o nome dele profissionalmente para forçá-lo a um acordo. Thales, desesperado, agiu rápido. Pegou o extrato do GPS, o ponto eletrônico da empresa e as gravações das obras para provar ao RH que no dia e hora daquelas transações ele estava longe dali e que a foto do bar foi de uma noite que ele foi resgatar o irmão bêbado de madrugada. Eu provo minha inocência com fatos, disse ele aos chefes. Eu não esperei mais. Naquela manhã, liguei para Dona Zélia. Ela hesitou, mas atendeu. Falei: preciso encontrar a senhora. Só nós duas. Nos encontramos numa padaria de esquina, perto do posto de saúde, onde ela ia tratar da pressão alta. Ela chegou abatida, tentando armar a defesa. O que você quer? Jogar na minha cara que me venceu? Não respondi à provocação. Coloquei as impressões do WhatsApp na mesa. Mostrei os áudios e textos da Mirella, combinando com o Cássio a extorsão da casa e a criação da dívida impagável. Mirella havia escrito: a sua mãe é fácil de manipular. É só fingir que você vai morrer que ela entrega até a casa do seu irmão rico. Dona Zélia leu aquilo e o sangue sumiu do rosto dela. Ela começou a tremer. Eu falei calmamente: a senhora errou feio com a gente, mas a senhora foi manipulada por uma criminosa de verdade. Essa mulher está destruindo o Cássio usando a senhora e quase destruiu o casamento do Thales. O Cássio não deve 250 mil. Grande parte disso é juros extorsivo, é crime.
Se a senhora cooperar, se o Cássio for na delegacia, confessar a dívida e entregar o esquema dela, a gente ajuda a pagar o que é justo dentro da lei. Se não, o Cássio morre ou vai preso e a Mirella fica com tudo. Dona Zélia começou a chorar copiosamente, desabando na mesa da padaria. Ela cobriu o rosto enrugado. Eu achei que estava salvando o meu filho. Eu achei que a culpa era sua. Meu Deus, o que eu fiz com a minha família? Eu não a abracei, nem disse que estava tudo bem. Apenas disse: a senhora tem a chance de consertar antes que seja tarde. Naquela noite, o desespero chegou. Dona Zélia ligou aos prantos para Thales. Thales, o Cássio mandou uma mensagem. Mãe, socorro. Ele não atende. Aquele povo sumiu com ele. E estão pedindo a casa ou os 250 mil reais agora. Thales não pensou duas vezes. Por mais que o irmão fosse um erro ambulante, era sangue. Ele exigiu que a mãe mandasse a localização que eles tinham enviado. O ponto era um galpão abandonado na periferia da cidade. Ele me disse para ficar, mas eu peguei minha bolsa. O problema começou com a nossa casa. Eu vou com você. E nós não vamos sozinhos. Liguei para minha mãe ficar com a Lucinha e Thales já estava no telefone com o advogado e com o tenente da polícia militar da região. Chegamos ao galpão escuro e imundo. O farol de uma caminhonete preta nos cegou. Cássio estava jogado no chão de cimento, com a blusa rasgada, um olho roxo e fita na boca. Se Dona Zélia visse aquilo, teria infartado de verdade. Ao lado dele, encostada na caminhonete, estava Mirella, uma mulher de vestido preto, salto alto, com um sorriso debochado. Chegaram rápido. Trouxeram a procuração para passar a casa. Ela disse, cínica: Thales ficou na minha frente. A casa é minha e da minha mulher. O meu irmão não tem parte nela. E daí? Ele devia e prometeu a casa. Assina a procuração de garantia e o inútil do seu irmão volta para a mamãe. Eu levantei o celular. A tela do gravador estava rodando. Isso configura extorsão mediante sequestro, ameaça e agiotagem. Mirella fechou o sorriso. Ordenou que os capangas que estavam ali jogassem Cássio na caçamba e atacassem o Thales. Mas o som de sirenes invadiu o pátio num segundo. Viaturas da polícia militar, com giroflex azul e vermelho, cercaram o Cerudile local rapidamente. Policiais armados renderam os homens e Mirella num piscar de olhos. Ela arregalou os olhos, xingando. Thales arrancou a fita da boca do irmão. Cássio chorava como um bebê. Me perdoa, irmão, me perdoa. Thales cobriu os ombros dele com um casaco e disse, duro e cansado, quem erra, paga. Você está vivo. O resto você resolve com a lei e com o seu suor. Naquela noite fomos todos para a delegacia. Mirella foi indiciada. A farsa caiu. Na delegacia, com as luzes fluorescentes brancas sobre nós, o cansaço pesava toneladas. Cássio confessou a dívida original, que era bem menor, e fez um acordo com a justiça. Dona Zélia levantou-se e ajoelhou-se na frente de Thales e, na minha frente. Me perdoem, eu quase destruí tudo. Eu não deixei ela se ajoelhar. Levantei-a pelo braço. Não se ajoelhe para mim. Vá rezar pela alma do seu falecido marido. E reflita com a sua consciência e com Deus sobre o que é amar um filho. Thales foi taxativo, manteve o que disse sobre ajudar só com necessidades vitais, sem dar dinheiro vivo. Dias depois, a paz voltou. O silêncio na nossa casa de 2 milhões nunca foi tão reconfortante. A escritura saiu limpa, apenas no meu nome e no de Thales, detalhando a parte dos meus pais. Não por frieza, mas porque limites protegem relacionamentos. Dona Zélia demorou a assimilar. Um domingo, ela apareceu na nossa porta. Trazia sacolas de feira, couve, tomate, algumas mangas. Ficou parada, tímida. Eu não trouxe dinheiro dessa vez, ela disse com a voz embargada. Eu só trouxe a comida para o almoço.
Eu peguei as sacolas e abri a porta. Pode entrar. Não forcei uma reconciliação calorosa, mas não tranquei o portão. Era um pequeno passo. Cássio arrumou um emprego pesado num almoxarifado de construção civil. Não ia ficar rico rápido, mas pela primeira vez ganhava dinheiro limpo. Pediu desculpas, assumiu as dívidas legais e sumiu do Instagram. E Lucinha, num final de semana, a vi desenhando na mesinha de centro. Ela desenhou nossa casa, desenhou a mim, o Thales e ela. E perto da cerca, desenhada, fez uma bonequinha com o cabelo de Dona Zélia, segurando uma cesta de verduras. Por que a vovó está do lado de fora do portão, filha? Perguntei. Porque ela tem que tocar a campainha antes de entrar, né, mamãe? Sorri, com lágrimas nos olhos. As crianças entendem limites melhor que muito adulto. Nossa casa não é mais motivo de extorsão ou drama de novela mexicana. Voltou a ser apenas o nosso porto seguro, construído com nosso esforço